Apóstolos, capítulo de número 10. Todos acharam? Versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, por volta de 3 horas da tarde, claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparava sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que estava um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe iam enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Ele disse: Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que o teme e obra, ou seja, ou faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis que veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia e o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído juízo dos vivos e dos mortos. E a estes são testemunhos dados dos profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhando-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam com nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Amém? Irmãos, irmãs, a história que nós acabamos de ler sobre como Deus derramou do seu Espírito Santo sobre a casa de Cornélio é um verdadeiro marco na história da igreja. Por quê? Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus, ele ocupou-se principalmente em pregar o evangelho do reino e operar os seus milagres em meio ao povo judeu, povo herdeiro da bênção de Abraão, povo que tinha uma aliança com Deus por meio também da lei de Moisés, enfim, o povo escolhido de Deus. É dito por Mateus que Jesus, ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a princípio, Jesus, ele se manifesta em Jerusalém, ele se manifesta ao povo judeu, o povo escolhido por Deus para representá-lo na terra, bem como receber como herança a promessa do céu de glória. Mas nós chegamos neste ponto aqui em Atos dos Apóstolos, aonde o evangelho ele alcança uma família de pessoas que não eram propriamente judias, pessoas que não tinham no seu sangue o DNA de Abraão. Cornélio, ele era um cidadão romano, ele era um oficial do exército romano, um guerreiro, um homem de sangue, um homem que por suas mãos muitos perderam a vida. A Bíblia não nos conta detalhes de como que Cornélio, ele familiarizou-se com o Deus de Israel, com os mandamentos de Deus, mas muito provavelmente, por conta dele servir o exército romano, por conta de Israel, naquela época ser uma colônia dominada por Roma, Cornélio, por ver o testemunho dos judeus, por ver a fé dos judeus, por ver o zelo dos judeus em servir o Senhor no templo, ele se familiarizou com o Deus de Israel, com o Deus do povo de Israel, e começou provavelmente a aprender um pouco sobre o Senhor. E ao que tudo indica, no texto que nós lemos, Cornélio, ao se familiarizar, ao admirar e passar a invocar o nome do Senhor, ele abandonou toda a forma de idolatria e feitiçaria que ele já vinha acostumado desde a sua meninice, como era comum, o paganismo, a idolatria no meio dos romanos. Então Cornélio, ele passa a se dedicar única e exclusivamente a buscar ao Senhor. Ele se dedica a orar, ele se dedica a jejuar,
ele se dedica a dar esmola aos mais pobres, a fazer boas obras. Enfim, ele começa não somente a admirar o Deus de Israel, mas o pouco entendimento dele, ele com muita sinceridade, acredito eu, porque senão Deus não haveria de ter respondido a oração dele, ele se dedica a servir a Deus, ele coordena a sua família a servir o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, ele como um centurião romano, irmãos, ele não era bem-vindo no meio judeu, ele era tido como um inimigo, ele era tido como aquele que trabalhava pelos opressores do povo de Israel. Então eu imagino comigo que o exercício da fé de Cornélio era um tanto, vamos dizer assim, um tanto complicado para ele, pois ele se via normalmente sozinho nessa busca por Deus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que naquele dia maravilhoso em que o anjo se manifestou a ele, aonde ele estava jejuando, orando e buscando ao Senhor, o anjo diz para ele: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas têm subido diante de Deus, e eu sou enviado por ele até você. Então observe bem, embora a vida de Cornélio não fosse um exemplo de vida, pois ele fazia parte do exército romano, era um homem sanguinário, era um homem opressor, mas havia nele uma sinceridade de buscar ao Senhor. Embora ele fosse de alguma forma desprezado, rejeitado pelos judeus, pela sua posição, pela sua naturalidade, mas Cornélio, ele se fixou em buscar a Deus, ele se fixou em jejuar, em se aproximar do Senhor. E volto a dizer, com toda a dificuldade de Cornélio, com tudo que havia contrário à vida dele, o Senhor notou a sinceridade do coração dele. Cornélio era um homem sedento por Deus, Cornélio era um homem faminto por Deus. Eu acredito que Cornélio ele chegou num ponto na vida dele que toda a honraria, que toda vamos dizer assim, o favorecimento, que todo o conforto que a sua posição como oficial do exército romano lhe proporcionava, não preenchia o vazio no coração dele, não concedia a ele uma alegria plena. E ele começou a encontrar nessa busca pelo Deus de Israel a resposta para o anseio da sua alma, a resposta para preencher o vazio do seu coração. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus correspondeu à busca de Cornélio, e Deus faz todo um movimento para quê? Para que Cornélio desfrutasse de uma bênção completa da parte de Deus. Aleluia! Amados, eu creio que nos nossos dias não é diferente. Há pessoas que, por conta de um histórico de maldades, ou por um histórico de uma vida imoral, devassa, até deseja buscar a Deus, até quer se encontrar com Deus, ser cheio do Espírito de Deus, mas às vezes esbarra em certas tradições religiosas, em certos empecilhos religiosos, que a pessoa às vezes fica até sem jeito, fica sem jeito de vir na igreja, fica sem jeito de participar de repente de um culto no lar, por conta do seu histórico de pecados e maldades. Mas uma coisa é certa: quando Deus observa a sinceridade no coração, por mais imunda, por pior que seja a reputação da pessoa, Deus faz um movimento sobrenatural para corresponder à sede e à fome desse coração, e fazer uma mudança, e fazer uma transformação poderosa pelo seu Espírito Santo, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, em resposta à sede e à fome de Cornélio, Deus enviou um anjo a tratar com ele. E a orientação do anjo para Cornélio, sabe qual foi? Buscar o apóstolo Pedro. Para quê? Para que o apóstolo Pedro confiasse a Cornélio e a sua parentela
o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o conhecimento que Cornélio tinha do Deus de Israel, ao que tudo indica, era um conhecimento restrito somente ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, a uma vida religiosa e legalista, aonde por meio das boas obras você tenta alcançar o favor de Deus. Mas o que Deus estava querendo propor para Cornélio e a sua família e amigos era a nova e eterna aliança através do seu Filho Jesus Cristo. A perfeita aliança, aliança eficaz e definitiva por meio da fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E o interessante, irmãos, que ao anjo que visitou Cornélio não coube a missão de pregar o Evangelho. Não. Ao anjo coube a missão de direcionar Cornélio a alguém que lhe pregasse o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho não é missão dos anjos. A pregação do Evangelho é missão da igreja. Pregação do Evangelho é responsabilidade de todo aquele, de toda aquela que pela fé em Jesus Cristo recebeu o dom gratuito da vida eterna e agora tomou parte dessa tão grande e maravilhosa salvação. Aleluia! Ora, o anjo poderia ter pregado o Evangelho para Cornélio? Poderia, mas seria um desvio de função. E Deus, diz a Bíblia, não é Deus de confusão. No reino de Deus, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão a ser executada. Então Cornélio entende aquela visão angelical e envia os seus funcionários ao endereço de Pedro para lhe trazê-lo, e então ouvir de Pedro as boas novas do Evangelho. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda o trabalhar de Deus para levar salvação ao pecador sedento por Deus. Enquanto o Senhor enviou um anjo a falar com Cornélio, o Senhor deu ao apóstolo Pedro uma visão para preparar Pedro para pregar o Evangelho na casa de Cornélio. Por quê? Porque até então Pedro estava comprometido a pregar o Evangelho para judeus, não para gentios, não para estrangeiros, não. O compromisso dele era pregar o Evangelho para os judeus, para o povo de Deus, a ir primeiramente atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor mostra uma visão para Pedro, aonde ele enxerga um grande lençol, um grande pano, e sobre aquele pano utilizava animais que a lei do Antigo Testamento consideravam animais imundos e impróprios para o consumo dos judeus. E aqueles que desobedeciam tais mandamentos e comiam animais impuros também eram considerados impuros, contaminados, e precisavam de passar por todo o ritual, segundo a lei, de purificação, de limpeza da contaminação daqueles animais. Então, Pedro tem aquela visão, dos vasos, do lençol, dos animais, e ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. E Pedro imediatamente se recusa a obedecer tal ordem, com base na lei do Antigo Testamento, que diz: não, de maneira alguma eu vou comer algo que é impuro. O próprio Senhor determinou o que é impuro. Mas aí, em resposta à sua negação de comer aqueles animais em visão, o Senhor fala com ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então aquele lençol se recolheu, a visão se dissipou, e os enviados de Cornélio chegaram ali à casa de Simão o curtidor, aonde Pedro estava hospedado. E olha, irmãos, no momento que Pedro recebeu aquela visão, ele também estava orando. No momento que Cornélio recebeu a visita do anjo, Cornélio estava orando. Então aí nós já temos, irmãos, um princípio de como que Deus corresponde às nossas orações, apesar das
ser um oficial do exército, um homem de sangue. E Pedro também ele tinha a sua imperfeição, por ter uma compreensão limitada do que Deus precisava, do que Deus queria fazer para salvar pessoas de todos os povos. Mas vejam bem, irmãos, dentro da fraqueza de Cornélio, dentro da fraqueza da imperfeição de Pedro, Deus lidou com cada um para que o seu propósito fosse cumprido. E isso me enche de fé, isso me enche de entusiasmo. Sabe por quê? Porque me dá certeza do que aquilo que está fora do lugar da minha vida, aquilo que está em falta na minha vida, aquilo que eu sou carente, Deus suprirá, Deus endireitará, Deus corrigirá, para que o propósito dele seja cumprido na minha vida e o nome dele seja glorificado. Aleluia! Normalmente, irmãos, nós temos a tendência de colocar empecilho para Deus. Ah, Senhor, mas eu queria te servir, mas a minha família não ajuda, a minha saúde, eu tenho dificuldade de me locomover, eu queria estar na sua casa, mas o meu horário de trabalho é muito puxado, é muito cansativo. A gente fica dando um monte de desculpa, irmãos, que para Deus, desculpa falar assim bem popular, para Deus não cola. Para Deus não cola. Porque, volto a dizer, as palavras que Jesus diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A sua incapacidade, a sua limitação, a sua fragilidade não atrapalha Deus em nada. Pelo contrário, é oportunidade para Deus manifestar a sua graça em tua vida, é oportunidade de Deus operar milagre e ser glorificado na tua vida, porque Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 12, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Aleluia! Portanto, nós não temos qualquer desculpa, irmãos, para não servirmos a Deus melhor, para não servirmos a Deus com maior disposição, com maior zelo. Amém? Deus se encarregará de resolver cada empecilho, cada obstáculo na sua vida, para que você possa caminhar com liberdade rumo ao soberano alvo da sua vocação em Cristo Jesus. Quem crê nisso pode glorificar o nome dele? Aleluia! Então Pedro, ele recebe aquela visão, meio ainda por entender aquele mistério, pega o pessoal dele ali, se junta aos funcionários ali do centurião Cornélio e se dirige à casa de Cornélio. E chegando na casa de Cornélio, irmãos, Pedro se depara com uma cena muito interessante. Muito interessante. Embora o anjo tenha se manifestado em resposta às orações e às esmolas de Cornélio, Cornélio não reservou exclusivamente para si a oportunidade de ouvir o evangelho da boca do apóstolo Pedro. Não. Cornélio, ele reuniu os seus familiares e os seus amigos mais íntimos. Olha que coisa linda, irmãos. Cornélio não foi egoísta. Ele não foi egoísta, falou assim: nossa, eu vou receber o apóstolo Paulo aqui o apóstolo Pedro aqui na minha casa, eu quero ele exclusivamente para mim, né? Ele vai ser eu e ele na minha sala. Nada disso, irmãos. Olha como é que o Senhor já vinha preparando o coração de Cornélio. Durante aquele período de busca, nós não sabemos ao certo há quanto tempo Cornélio estava jejuando, orando, dando esmolas, enfim, buscando a Deus. Nós não sabemos há quanto tempo, mas por esses fatos, nós podemos deduzir com certeza que Deus estava trabalhando no coração dele. Essa portinha Bob lá. Ele não faz nada não, tá, moça? Ele é mansinho, ele é da vizinha aqui. Encosta o portão para ele não voltar. Por causa da chuva que ele acabou entrando aqui. Amém? Então, irmãos, Deus vinha preparando o coração de Cornélio, tirando as imperfeições do coração dele. Prova disso foi essa atitude caridosa, generosa que ele teve de reunir os seus familiares, e não somente aqueles que tinham parte no seu sangue, mas também os seus amigos mais íntimos. Por quê, irmãos?
porque Cornélio queria que todos ali que ele havia convidado fossem participantes da bênção que Pedro iria compartilhar com eles. Ora, Cornélio, ele estava convicto de que Deus faria ali algo grande por ele, pois do contrário, Deus não enviaria um anjo até a sua casa. Em toda a Bíblia, irmãos, no Antigo e Novo Testamento, nós constatamos que os anjos do Senhor foram enviados à terra sempre para obras muito grandiosas, para obras nobres. E o lindo é que Cornélio teve um coração generoso de querer que o maior número de pessoas participasse daquela bênção que Deus estava prestes a derramar sobre todos ali naquela casa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E esse sentimento deve de dominar os nossos corações, irmãos. Esse sentimento de que mais pessoas tomem parte no Evangelho de Jesus Cristo deve de dominar os nossos corações. Hoje mesmo eu estava pela manhã em uma padaria ali perto de casa para comprar algumas coisas para o café, e ali eu tive a oportunidade de evangelizar o moço. Eu falei para ele: eu vou deixar um versículo bíblico para a sua meditação, moço. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu falei para ele, esse versículo está lá em Atos 16. O olhinho dele estava brilhando assim, sabe? Aí ele falou, aí eu falei para ele: você já leu a Bíblia? Aí ele baixou a cabeça e falou assim: já li, eu sou afastado. Irmãos, 90% das pessoas em condição de rua, infelizmente, irmãos, são pessoas que têm um bom conhecimento das Sagradas Escrituras, pessoas que já foram membros de igreja, batizadas em água, ou até mesmo alcançaram o caso do Senhor, e hoje estão numa condição de rua. E eu me virei para aquele moço e disse a ele, falei assim: moço, você é muito novo, um rapaz até de boa aparência. Eu não estava de dizer sujo não, mas tudo indicava que ele estava em condição de rua. Ele é da cidade de Taubaté. Eu falei assim: o que aconteceu com você para você estar assim? Foi decepções da vida. Eu falei assim: mas o que? Você se decepcionou com mulher? Decepção com mulher, você bagunça a cabeça do homem, né, irmãos? Tadinho dos homens. Mas aí eu falei assim: não foi com mulher não, foi com a vida. Mas eu acho que tem alguma mulher no meio da história, mas enfim, não cabe a nós discutir esse assunto. Mas ali Deus me deu a oportunidade, irmãos. Eu estava indo na padaria, eu não estava indo a uma cruzada missionária, eu não estava indo a um evangelismo agendado pela igreja, não. Mas o Senhor me deu a graça, me deu a oportunidade, amém, de fazer também conhecido o Evangelho de Cristo aquele moço. Você crê nisso? Amém? Que é da vontade de Deus que nós não retenhamos essa verdade, mas que venhamos a propagar, que venhamos a compartilhar em todo lugar, em todo tempo, aleluia, a todas as pessoas que Deus nos der oportunidade de falar para elas que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, e que pelo seu sangue somos purificados dos nossos antigos pecados e reconciliados com Deus que criou os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Aleluia! Pois bem, irmãos, então Pedro, todo maravilhado com aquilo que Deus tinha feito com ele, tinha feito com Cornélio, Pedro logo já começou a ligar as pontas, a unir as coisas, a entender o que Deus estava movendo ali. Pedro logo já entendeu que o Senhor não faz acepção de pessoas, não, mas que Ele dá graça a todos aqueles que temem, a todos aqueles que honram o seu nome, independente da condição, profissional, da condição econômica, da condição ética, se é judeu, se é brasileiro, se é americano, se é romano, nada disso para Deus importa. Nada disso para Deus importa. Não importa se no tempo da incredulidade e da ignorância você consagrou sua vida, os seus filhos aos demônios. Não importa se no tempo da ignorância e da incredulidade você adorou os ídolos, você serviu aí ao tráfico de droga, à criminalidade, à bandidagem. Isso não importa para Deus,
porque a sua salvação é pela graça, não é pelo mérito do homem, não é pelo mérito da mulher. Efésios 2:8, Paulo escreveu: sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus, não veio de vós para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Deus. Aleluia. Deus não considerou aqui quantas pessoas morreram pela espada de Cornélio. Deus não considerou aqui quantas mulheres talvez ele deva ter violentado no campo de batalha, na invasão de aldeias. Não, o que Deus estava considerando era o quebrantamento do coração de Cornélio. O que Deus estava considerando, aleluia, era a abertura que ele estava dando para a graça de Deus trabalhar a vida dele. Aleluia, porque conforme o anjo disse, ele obedeceu e fez, porque ele queria realmente Deus na vida dele. Amados, quando o homem e a mulher é despertado por Deus, a buscar a sua face, a buscar o seu reino, nada, absolutamente nada, o impedirá de alcançar a graça de Deus, nada, absolutamente nada, o impedirá de se achegar mais a Deus. Você precisa crer nisso, e romper com todas as barreiras, com todos os obstáculos presentes na sua vida no atual momento. Aleluia. Então Pedro ali começa a falar de Jesus Cristo para Cornélio e para a sua família, a testemunhar como Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com virtude, e andou ali por toda Judéia, Galileia, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Enquanto Pedro falava, Cornélio e os presentes estavam ali com os ouvidos abertos, com os olhos estatelados, com o coração sedento, comendo de cada palavra, bebendo de cada verdade, aleluia, não desperdiçando nada do que a graça de Deus estava confiando a eles. Então Pedro dá testemunho da sua morte, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo aos presentes, aleluia, do perdão de pecados através de Jesus Cristo. E antes mesmo de Pedro concluir a sua pregação, todos ali foram repetidamente surpreendidos pela invasão de Deus naquele lugar. O Espírito Santo foi derramado sobre todos ali presentes. Cornélio, sua família, seus amigos mais íntimos foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas que eles nunca haviam falado, conforme já havia acontecido no dia de Pentecoste com os discípulos. E os que estavam com Pedro e Pedro se maravilharam. Ora, Deus também está dando do seu Espírito Santo aos gentios. Deus também está dando a eles o que concedeu a nós. Então eles compreenderam a partir daquele momento que a salvação, que o dom do Espírito Santo, que a graça de Deus por meio de Cristo não era algo restrito, exclusivo aos judeus, mas sim reservado para todo aquele, para toda aquela que Deus escolher, que Deus chamar para tomar parte dessa tão grande e maravilhosa salvação. Aleluia! Então Pedro falou assim: ora, se o Senhor concedeu a eles o dom do Espírito Santo, nós não podemos negar-lhes o batismo em águas, o batismo de arrependimento. E assim ele ordena ali que todos sejam batizados em águas, fazem assim um cerimonial ali, testificando de negar a si mesmo, tomar a cruz, e a partir daquele momento se fazerem discípulos fiéis e zelosos. Por quê? Porque o Espírito Santo fora dado a eles por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia! E aqui eu quero dar destaque, irmãos, à fé no Evangelho, porque Cornélio, embora ele fosse sincero e zeloso na sua busca para com Deus, ele ainda não passava de um homem
religioso. Ele não passava de um homem legalista. E o que Deus queria dar para Cornélio era a bênção completa. Era o batismo com o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. O nome dele é escrito no livro da vida. E realmente Cornélio e os seus familiares, amigos íntimos, viverem a plenitude do reino de Deus. O que é a plenitude do reino de Deus? É o governo de Deus sobre o coração dos homens e das mulheres, através do ministério do Espírito Santo morando em nós. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, quem não faz parte do reino de Deus, faz parte do reino das trevas. Ou seja, quem faz parte do reino das trevas é guiado pelo príncipe desse século, por Satanás e os seus demônios. Embora no mundo haja mais de 200 nações, embora no mundo haja mais de 24 mil povos, aos olhos de Deus, quando o nosso Pai Celestial olha para o planeta Terra, Ele enxerga apenas pessoas participantes de dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Participam do reino das trevas aqueles que servem o diabo, aqueles que são escravos do pecado, aqueles que andam segundo o curso desse mundo. Mas participam do reino de Deus aqueles, assim como Cornélio, seus familiares e amigos íntimos, creram no Evangelho e receberam o Espírito Santo, para serem governados pelo Espírito Santo, para sermos dirigidos pelo Espírito Santo, aleluia, para fazermos a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita pelos anjos do céu, aleluia. Precisamos entender, irmãos, precisamos entender que o Espírito Santo é dado aos crentes, para que nós tenhamos plena comunhão com Deus, para que nós amemos ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, e ao próximo como a si mesmo. O Espírito Santo nos é dado para manifestarmos o seu poder, a sua luz ao mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas. O Espírito Santo nos é dado como consolador, como ajudador, para nos ajudar a crucificar a nossa carne, para nos ajudar a superar as batalhas que travamos contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. O ministério do Espírito Santo vem a nós, irmãos, para nós servirmos ao próximo. O ministério do Espírito Santo não vem a nós para a gente ficar falando em língua estranha igual uma matraca de bijuzeiro. Não. O ministério do Espírito Santo não vem a nós para nos dar arrepios ou uma sensação gostosa de paz e segurança. Não é somente para isso. Amém? Não é somente para isso. É muito mais do que isso. E é algo que nós temos que desejar. Aleluia. É algo que nós temos que desejar. Ora, ao que tudo indica, Cornélio não tinha nem noção de toda essa graça maravilhosa que Deus concede através do seu Filho Jesus Cristo, mas ele a recebeu. Agora imagina você que dia após dia, congregando aqui, tem recebido a palavra da vida, tem recebido ministrações poderosas do Evangelho de Jesus Cristo, tem recebido esclarecimentos tremendos sobre toda a riqueza que há em Cristo Jesus disponível para você, que você pode ter acesso mediante a fé e a oração, o quanto que Deus pode derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, aleluia. Por isso, essa noite, segundo a palavra que me foi dada pelo Espírito Santo, eu quero encorajar a todos aqui, a todos os presentes, a vocês que nos assistem pelo YouTube também, pelo Facebook, a se aplicarem diligentemente como fez Cornélio, a buscar o Senhor em jejum e oração, a buscar o Senhor com um coração sincero. Ah, pastor, mas eu ainda faço aquilo de errado, eu ainda faço aquilo outro de errado. Tudo bem, Cornélio também não era 100% em suas obras, mas uma coisa é certa, ele era 100% em sua sinceridade, ele era 100% em sua sede, em seu anseio por Deus. Então eu quero essa noite te encorajar, irmão, te encorajar, irmã,
a buscar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, até o encontrar, conforme profetizou Jeremias, em Jeremias capítulo número 29, versículo número 11, aleluia. Eu bem sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, aleluia. Eu não sei, irmão, se Deus vai enviar anjo, aleluia, para te socorrer, para atender a tua oração. Eu não sei qual que vai ser o trabalhar de Deus no seu particular, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você o buscar com sinceridade, se você o buscar com todo o teu coração, a tua oração vai chegar diante dele, e ele fará algo a teu respeito, aleluia, e ele te dará das insondáveis riquezas da sabedoria e da ciência contidas em seu Filho Jesus Cristo. Oh Deus tremendo e poderoso, aleluia. Eu creio que a tua esperança não será malograda. Eu creio que o reino de Deus virá sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre genros, sobre noras, sobre netos. Eu creio que se você buscar ao Senhor, aleluia, se você buscar de todo o seu coração, aleluia, Deus atentará ao teu clamor e te dará do seu Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, Deus te dará ainda mais. O Senhor te encherá ainda mais. Se você já tem dons espirituais, Deus acrescentará mais dons ainda. Mas se você ainda não tem, como Cornélio, seus parentes, seus amigos mais íntimos não tinham, Ele também é poderoso para te dar, para te regenerar, para te batizar com o Espírito Santo e fazer novas todas as coisas. E você então poderá dizer, juntamente com os santos do Senhor, aleluia, eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Então você poderá dizer, juntamente com os santos, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Oh Deus tremendo e poderoso, não perca, meu querido, não perca, minha querida, essa oportunidade de se achegar a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus te chama a tomar posse da salvação, a se arrepender dos seus pecados, a se converter nos seus maus caminhos e crer que Jesus Cristo morreu por ti, morreu para te salvar dos seus pecados, do domínio do pecado, para te salvar da condenação eterna do pecado e te garantir a vida eterna no céu de glória. Não perca essa oportunidade hoje de invocar o nome do Senhor e receber o dom gratuito da vida eterna. Amém?